Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 4. O Último Ato. De volta ao local de trabalho de Liam Radcliffe, ele estava sob vigilância policial, assim como todos os outros. Antes de iniciarmos a conversa, Adrian pediu ao comissário Thompson e ao vice-comissário Anderson que nos acompanhassem. Eles apenas fizeram um leve gesto de concordância e nos seguiram. Quando nos aproximamos do Radcliffe, Adrian se posicionou à frente dele e foi direto ao ponto. Radcliffe, preciso que me diga uma coisa. Quando encontrou Hawthorne, Turner já estava lá? Ele franziu a testa, tentando lembrar os detalhes. Não. Balançou a cabeça devagar. Entrei sozinho no salão. Richard já estava naquela posição. Gritei por ajuda. Só depois as outras pessoas chegaram. Adrian estreitou os olhos. Tem certeza de que Turner não estava lá? Absoluta. Radcliffe respondeu com firmeza. Eu fui o primeiro a entrar. Essa resposta confirmou o que Adrian já suspeitava. Como havíamos desconfiado, Turner mentiu sobre ter encontrado o corpo e, pior, estava escondendo algo sobre sua presença na cena do crime. Radcliffe continuou falando, tentando processar tudo aquilo. Eu sei que o David e o Richard se conheceram no teatro. Depois disso, começaram a trabalhar juntos. Eram ótimos, especialmente o David. Sempre foi muito bom em interpretar papéis intensos. Por um instante, Adrian ficou imóvel. Eu, por outro lado, senti um estalo na minha cabeça. Teatro. Turner era ator. A máscara no rosto de Hawthorne, a maneira como o corpo foi deixado... Tudo parecia uma última performance macabra. E então, de repente, o jeito de Turner começava a fazer mais sentido. O controle exagerado sobre as emoções, a expressão de dor perfeitamente calculada. Não eram apenas choque. Ele estava atuando. A ideia me atingiu como um soco. E pelo olhar de Adrian, eu sabia que ele também tinha chegado à mesma conclusão. E se Turner tivesse montado aquela cena de propósito? Como uma peça distorcida, com Hawthorne como o protagonista involuntário? As peças finalmente começaram a se encaixar. Turner havia manipulado a cena do crime, mentido sobre sua presença e estava escondendo algo grande. Adrian não tinha mais dúvidas de quem era o culpado. Mesmo assim, ainda faltava algo. O motivo. Por que Turner tinha feito aquilo? Havia algo mais profundo por trás do crime, e precisávamos descobrir. Mas agora, com as mentiras desmascaradas, estávamos mais perto do que nunca de resolver o mistério. Adrian agradeceu a Radcliffe. E então, seguimos junto com o comissário Thompson e o vice-comissário Anderson em direção à recepção, onde Turner estava sob vigilância policial. O ambiente estava pesado, marcado pela tragédia da noite. O jovem assistente parecia exausto, com os ombros tensos, embora tentasse manter a calma. Adrian se aproximou dele com uma expressão neutra, mas com o olhar afiado. Turner, preciso falar com você de novo. Turner ergueu a cabeça e forçou um tom cooperativo. Claro, o que mais você precisa saber? Adrian cruzou os braços. Estou tentando entender melhor o que aconteceu esta noite. Você disse que ouviu um barulho e que, quando chegou ao salão principal, Radcliffe já estava ao lado de Hawthorne, certo? Adrian perguntou, indo devagar, como se estivesse se preparando para chegar no ponto principal. Turner fez um leve movimento com a cabeça, confirmando. Sim, eu ouvi e corri para lá, mas o Liam já estava lá. Eu não sabia o que fazer. A voz dele era calma demais, distante demais, como se estivesse contando a história de outra pessoa, e não a própria. Adrian percebeu isso. Eu também. Você mencionou antes que Hawthorne era como um irmão para você. Adrian continuou, com o tom calculado. No entanto, quando falamos sobre a senhorita Werner, você evitou o assunto. Turner piscou rápido. Seu corpo ficou mais rígido, como se instintivamente preparado para a pergunta. Helena? Repetiu rápido demais. Sim, Helena.
Adrian manteve o olhar fixo. Você ficou desconfortável quando mencionamos o nome dela. Por quê? Turner desviou o olhar por um instante, suas mãos se apertando discretamente contra as laterais da cadeira. Respirou fundo. Eu não sei o que você quer dizer. Ele hesitou, ficando em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido em um ponto qualquer, como se buscasse uma resposta que não queria dar. Turner, Adrian disse, sem desviar os olhos. Se há algo que você não está nos contando, agora é a hora de falar. Sentimentos complicados podem surgir em situações como essa, especialmente quando há emoções envolvidas. Você tinha sentimentos pela senhorita Werner, não tinha? Perguntei. O silêncio se instalou, pesado. Turner não respondeu de imediato, mas a tensão no ar dizia mais do que qualquer palavra. Sua respiração ficou mais pesada, o peito subindo e descendo de forma impossível de não notar. Turner, Adrian insistiu mais uma vez, firme, mas compreensivo. Não é errado sentir algo por alguém. Mas o que aconteceu com Hawthorne tem a ver com isso, certo? Turner fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra a resposta. Então, respirou fundo antes de finalmente deixar escapar as palavras, num tom baixo, quase um sussurro. Sim, eu sentia algo por Helena. Ele fez uma pausa, como se admitisse isso a si mesmo pela primeira vez. Mas ela nunca olhou para mim desse jeito. Richard era tudo para ela. Mesmo em segredo, ele era tudo para ela. Adrian fez um leve aceno de cabeça, começando a enxergar o quadro completo. E isso te incomodava, não é? Vê-los juntos, sabendo que seus sentimentos nunca seriam correspondidos. Turner balançou a cabeça lentamente, o olhar ainda baixo. Não era para ser assim. Eu só queria que ela percebesse que eu me importava de verdade. Ele ergueu os olhos, agora marejados. Mas não era tristeza. Era frustração. Era raiva reprimida. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, murmurou, a voz trêmula. Mas Richard tinha tudo. Ele tinha ela, ele tinha o sucesso. E eu? Sempre fui só o assistente. O cara nas sombras, sem ser notado. Nem para dar valor a ela, ele dava. Ela estava ali, ao alcance dele, e ele simplesmente não via. Ele apertou os punhos, as palavras saindo com dificuldade, como se tentasse conter algo dentro de si. E apesar de me chamar de amigo, de irmão, ele me tratava como lixo. Às vezes, parecia que minha presença incomodava. Isso me consumia, me fazia sentir invisível, mesmo estando tão perto de tudo o que ele tinha. Observei em silêncio. As palavras de Turner eram a confissão que esperávamos, mas havia algo mais ali. Uma dor profunda que, aos poucos, se transformava em algo mais sombrio. E Helena? Ele continuou, a voz quase falhando. Ela só tinha olhos para ele. Sempre foi assim. Mesmo quando eu tentei, mesmo quando fiz de tudo para ajudá-la, para estar por perto, eu era invisível. Adrian deu um passo à frente, o tom firme, mas sem perder a compreensão. E foi isso que te levou a fazer o que fez com Hawthorne, não foi? Turner fechou os olhos, como se o peso da confissão o esmagasse. Sim, exalou, a voz fraca. Eu só queria que ela me notasse, que ela soubesse que eu estava ali, que eu sempre estive ali. Adrian olhou para o comissário Thompson, com os olhos fixos nele, esperando pela pergunta que sabia que viria, enquanto um policial levava Turner para a viatura. Como chegou a essa conclusão, Adrian? Perguntou o comissário Thompson, a voz grave, mas curiosa. O que te fez ligar Turner ao crime? Adrian não hesitou em responder. Ele sabia que o comissário Thompson não duvidava da culpa de Turner, mas queria entender os passos que o levaram a essa conclusão. Com um leve suspiro, Adrian começou a explicar, seu tom meticuloso como sempre. Primeiramente, já descartamos a senhorita Werner, Delaney, Radcliffe, a curadora, e, é claro, o segurança da galeria como suspeitos. Adrian fez uma pausa, refletindo sobre os motivos. A senhorita Werner tinha sentimentos por Hawthorne, mas não era capaz de chegar ao ponto de matar alguém,
especialmente por um amor não correspondido. Ela estava presa em um ciclo de tentativas de reconciliação e não tinha a frieza necessária para cometer um assassinato. Ele continuou, mantendo a voz firme. E Delaney, por sua vez, sempre viu Hawthorne como alguém de status superior, mas não parecia disposto a lutar por nada além de sua própria posição. Ele podia ter motivos para querer ver Hawthorne fora do caminho, mas falta-lhe a coragem necessária para executar algo tão drástico. Adrian deu alguns passos pela recepção, como se o movimento ajudasse a organizar suas ideias. A voz dele continuou firme, sem hesitação. Agora Radcliffe igualmente tinha motivos para odiar Hawthorne. A relação deles era conturbada e cheia de ressentimentos. Mas, mais uma vez, ele não tinha o impulso que Turner possuía e não se apresentava como alguém disposto a ir até o fim. Então, Adrian finalizou, com um tom mais direto. E quanto à curadora, apesar de sua postura reservada e de certo distanciamento, ela não tinha nada que a ligasse diretamente à morte de Hawthorne. Todos, além dela e do segurança da galeria, poderiam ter razões para querer Hawthorne morto, mas nenhum deles teve o que é necessário para realmente ir até lá. Nenhum deles foi capaz de dar esse passo. Ele olhou para o comissário Thompson, esperando que absorvesse cada palavra antes de prosseguir. Agora, Turner. Adrian fez uma breve pausa. Turner era diferente. Ele tinha não apenas os motivos, mas a determinação de agir onde os outros hesitariam. Hawthorne o reduzia a uma sombra, um acessório em sua vida. Isso o corroía. Para Turner, não era apenas sobre ressentimento ou inveja. Era sobre ser constantemente ignorado, tratado como algo descartável. Ele queria ser enxergado, não por ego ou ambição, mas porque Hawthorne tinha tudo que ele nunca teve. O amor da senhorita Werner, o sucesso, o respeito. Mesmo sendo chamado de amigo ou irmão, ele sabia que, no fundo, não passava de uma peça esquecida no cenário grandioso da vida de Hawthorne. Adrian manteve a expressão séria, e dava para ver que ele já tinha juntado todas as peças, mesmo sem ter presenciado o que aconteceu entre a senhorita Werner e Hawthorne. Turner não agiu por impulso, ou pelo menos, não totalmente. Começou Adrian com a voz controlada. Ele provavelmente presenciou a briga secreta entre a senhorita Werner e Hawthorne. Algo que muitos já desconfiavam, mas ninguém sabia ao certo. Ela tentou mais uma vez se reconciliar com Hawthorne, mas ele a tratou com desprezo, como fazia com tudo que não servia aos seus interesses. Se Turner viu isso, Adrian fez uma pausa, refletindo sobre o que aconteceria a seguir. Então, com um olhar mais firme, ele continuou. Para Turner, aquilo deve ter sido insuportável. Ele sempre amou a senhorita Werner, mas sabia que nunca seria correspondido. Ver alguém que ele amava sendo tratado como nada por Hawthorne foi o estopim. Foi o momento que o levou a fazer o impensável. Foi aí que o Adrian voltou ao ponto crucial de sua investigação. E, claro, não podemos esquecer das câmeras. Adrian continuou, com um tom mais grave. Quando o segurança me contou que Turner havia sido chamado para consertá-las, comecei a ver uma conexão. Provavelmente, ao perceber que estavam desligadas, ele viu ali sua chance. A vingança por um amor não correspondido foi só uma parte, mas o desprezo que Hawthorne demonstrava por ele, tratando-o sempre como um simples assistente, foi o que realmente o consumiu. Ele queria fazer Hawthorne pagar pela indiferença, mostrar que não era invisível. Com as câmeras fora de funcionamento, sabia que poderia cometer o crime sem ser visto, sem deixar rastros. E foi exatamente o que fez. A polícia prendeu Turner, e o caso foi encerrado. Mas, como sempre, Adrian não comemorou. Ele raramente se permitia sentir qualquer satisfação com o trabalho. Em vez disso, voltou para sua casa com os olhos cansados, como se o alívio de uma solução fosse sempre ofuscado por algo mais, algo que ele preferia não mencionar. Eu sabia que, para ele, a verdadeira vitória nunca era sobre o caso resolvido, mas sobre uma dor que ele carregava e que, até hoje, parecia não ter fim. Era como se, a cada vitória,
houvesse uma parte dele que não conseguia descansar. E mesmo depois de 3 anos trabalhando ao seu lado, ainda me questionava se ele algum dia conseguiria se libertar dessa sombra que pairava sobre sua vida. Eu, por outro lado, registrei o caso como sempre faço. Mas dessa vez, não era só mais um relatório. Enquanto escrevia, me peguei refletindo sobre o quão pouco realmente conhecemos as pessoas ao nosso redor, sobre as máscaras que cada um veste, os segredos que escolhem esconder e como, no fim, são os próprios medos que os fazem agir. E por que te contei essa história? Bom, por agora, pode até não parecer relevante, mas, mais à frente, você vai entender por que esse caso é uma parte importante da trajetória minha e do Adrian. No fim das contas, algumas coisas só fazem sentido quando olhamos para trás. E eu te garanto, mais cedo ou mais tarde, você vai entender.